Saudações ao Viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi, estamos começando mais um React. Ontem à noite o professor Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a ótima vitória do Palmeiras lá em Cuiabá contra o time da casa. Uma entrevista que, pelo que eu vi a duração aqui, 12 minutos apenas. Então deve ter sido bem de bate-pronto, não deve ter se estendido muito nas respostas. Até porque a gente sabe o quanto o Abel sempre fala as mesmas coisas, ele acaba... As perguntas são sempre iguais. E aí ele acaba sempre batendo nas mesmas coisas, batendo em calendário, batendo em arbitragem, e ele já tá meio de saco cheio disso. Então a gente tem notado, não só nessa, né, mas nas últimas entrevistas mais curtas, mais resumidas, ele não tem se estendido tanto nas respostas como fazia há alguns meses, até alguns meses atrás. Vamos ver, dessa vez ele deve ter elogiado bastante o elenco, é claro, como ele sempre faz, sempre valoriza muito o esforço dos jogadores. É uma das formas que ele tem como líder, né, de manter o elenco sempre em mãos. Mas vamos ver se foi isso mesmo, né? Eu não assisti, ainda não sei o que ele falou. Vamos lá. Olha, o que te posso dizer é o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Independentemente da vossa opinião, é a vossa. Todos os jogos, todas as escolhas que eu faço é para jogar sempre na máxima força. Foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição. Nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, algumas delas com um gramado em condições, se calhar, mesmo até para o próprio adversário, que teve uma oportunidade na primeira parte, na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. Mas pronto, é o que temos, e fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo, esta era a nossa intenção. E pronto, em relação àquilo que tem a ver com a distância, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo. Acho que têm tudo para ser campeões este ano. Já o disse isso atrás. Agora a nossa obsessão, e tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, só isso. Tá certo, Abel, né? Espirros à parte, tá certo, Abel. Não tem que ficar botando pressão agora nos jogadores de buscar o Botafogo. Essa parte já foi, né? Pode voltar a ser se a diferença encurtar de modo significativo. Ontem ela encurtou 2 pontos, mas 2 em 13. Então agora são 11. Se cair para 7, ainda com o confronto direto pela frente, aí podemos pensar. Mas por enquanto está muito longe ainda disso acontecer. Então a gente tem que continuar fazendo o que fizemos ontem, ganhando todos os pontos possíveis. E o Abel fala de eu sempre trabalho com a máxima força disponível. Ou melhor, qual foi o termo exato que ele usou? Sempre jogamos para ganhar, enfim. É claro que isso é feito levando-se em conta o calendário. É claro que se ontem fosse um jogo decisivo, o Dudu tinha viajado. Então, não vou dizer que não é verdade, mas é uma verdade relativa, isso que ele fala. Sempre fazemos tudo para ganhar, mas com a responsabilidade e com a visão macro do calendário. Então, não deixa de ser verdade o que ele está falando. Sim, poupamos, mas é a força máxima, dependendo do ponto de vista que você quiser ver. Na verdade, é uma questão de retórica. Então, ele faz isso de forma muito inteligente, faz com que os jogadores reservas se sintam importantes, se sintam também titulares, também parte importante do processo da temporada. E o resultado é o que a gente viu ontem em campo. Os jogadores que entraram, que não jogam
não são considerados titulares, fazendo uma excelente partida. Por exemplo, o Luan, por exemplo, o Richard, que foi a peça determinante ontem da vitória tática do Palmeiras em cima do Cuiabá. Foi a presença do Richard fazendo um apoio pelo lado direito especialmente, que fez não só com que o lado direito funcionasse muito bem, como deu liberdade para o Veiga comandar o ritmo do ataque do Palmeiras. E veja, um jogador considerado reserva, titular, até agora, que a gente entende, é o Gabriel Menino, que está com uma lesão na coxa. Aliás, a gente não sabe ainda se ele vai poder jogar lá na Colômbia. Então, é uma forma muito inteligente, realmente, que o Abel tem de liderar o grupo. E é por isso que os jogadores acatam as orientações dele. É por isso que ele está completando aí quase 3 anos já no comando do Palmeiras. Abel, Matheus, do programa de Chapa. Abel, muito se falou na imprensa quando a presidente adquiriu o avião. O Palmeiras veio a Mato Grosso, fez um jogo, já volta para São Paulo, amanhã treina, depois já vai para Colômbia e volta. Hoje, eu queria saber a sua opinião. O Palmeiras está em vantagem aos demais clubes na questão de logística, ou isso aí não interfere em nada no que aconteceu hoje em campo para preparar a equipe para jogar na Colômbia na quarta-feira? Casquinha de banana, né? Tem um avião da presidente. Palmeiras está em vantagem? Bom, se ele fala Palmeiras está em vantagem, pode dar aquela impressão de estar em vantagem no Brasil, principalmente dá aquela impressão de ilícito, né? Tá se aproveitando porque a presidente é rica e não é justo, coitadinho dos outros. E se fala que não é vantagem nenhuma, coloca ele numa situação desagradável com a presidente, que não está fazendo favor nenhum. Ela tem uma empresa de táxi aéreo, vamos combinar. Ela mesma disse que esse avião não é só para o Palmeiras, tanto que ela não pintou ele de verde e branco. E qualquer equipe que quiser os serviços desse avião pode contratar. Claro que a prioridade é do Palmeiras. Então vamos ver como ele se sai dessa casquinha de banana aí. Assim, felizmente o Palmeiras sempre teve esse cuidado, e agora mais, mas felizmente já com a Presidente Leila nós sempre tivemos acesso a aviões charter. Agora ela comprou um avião e pronto, e logicamente que nos ajuda muito, quer na logística, quer na forma como nós podemos organizar as nossas viagens, como estava a dizer o teu colega no início. A quantidade de viagens que temos, a diferença de temperatura, a quantidade de jogos que temos agora, né? Porque é verdade que se fez uma coisa muito boa, que foi ter as datas FIFA, né? Temos as datas FIFA, só que há alguma coisa que não se mudou, que foi o número de jogos, né? A gente tem a data FIFA, damos uma semana de descanso, mas depois vamos encabilitar os jogos. Portanto, a única coisa que se fez foi dar a data FIFA livre, ou seja, eu se dou a data FIFA livre, aumento este espaço, não reduz a competição, isto vai pagar, vamos jogar jogos 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, o que nós sempre reclamamos, ou que sempre a quantidade de jogos. Que hajam intervalos entre os jogos suficientes para recuperar os jogadores, para não termos lesões. Está a acontecer muito na Europa isso agora. Estão a começar a sentir na pele aquilo que é jogar de 2 em 2 dias. Fico feliz por ver vários treinadores na Europa reclamando, a queixarem-se disso, porque é insano. E se nós queremos ver os melhores jogadores, os melhores espetáculos, temos que criar condições, mas isso obriga uma organização muito forte, obriga às vezes a tomar decisões difíceis, mas que depois no futuro nos podem tornar o espetáculo que é o futebol brasileiro mais fácil. Mas isso são questões muito profundas, não é a minha função e pronto. Mas o importante é, como disseste bem, temos mais uma hipótese de ter um avião que nos ajuda nas nossas viagens e na recuperação, mas nós de certa forma já fazíamos isso antes. Agora temos um avião que viajamos que não é nosso, é da Leila. Que não é nosso, que é da Leila. Ele deu uma volta ali, meio que tirou o foco da pergunta de ser uma vantagem ou de não ser, porque foi realmente uma casquinha de banana, uma pergunta bem maliciosa do nosso colega, né, que acabou de fazer. Eles gostam de fazer isso, é meio que
É meio que algo que está na imprensa, está no sangue da imprensa. Tentar arrumar perguntas que deixem o entrevistado desconfortável. O que eu acho interessante é que a imprensa, ela não tem o papel de ser chapa branca. Ela não tem o papel de ser amiga do entrevistado. Não tem mesmo. Isso não quer dizer que a obrigação da imprensa seja deixar o entrevistado desconfortável. E isso acontece muito, principalmente com os técnicos do Palmeiras, por razões que a gente já conhece. Mas não é só também com o técnico do Palmeiras. Se a imprensa não gosta por algum motivo de um entrevistado, o Lucha, por exemplo, é outro que vive levando pancada. Hoje ele está no Corinthians. Em qualquer clube que ele vá, ele leva pancada. A imprensa não gosta do Vanderlei Luxemburgo, por alguma razão. E sempre tem essas casquinhas de banana para ele desviar, para eles desviarem, né? E não é esse o papel da imprensa. O papel da imprensa não é deixar o entrevistado desconfortável. O papel da imprensa é fazer perguntas interessantes, extrair do entrevistado informações, opiniões que fujam ao lugar comum. Às vezes isso implica em deixar o cara desconfortável, mas não é a obrigação. É uma pena que a imprensa realmente tenha esse vício, né, de se comportar desse jeito, de tentar fazer o entrevistado ficar desconfortável para depois chegar, sabe, no bar da imprensa? Sabe, no bar do Estadão? Viu aquela pergunta que eu fiz? Viu a cara que ele fez? Sabe, é um troféu para eles quando eles conseguem isso e é uma distorção, acho que da própria função da imprensa, né? Uma pena. Abel Alexandre, Rádio Clube FM. Hoje o Dudu, você poupou ele. Quarta-feira o Dudu está 100%. O Palmeiras vai priorizar a Libertadores da América? Não, o Palmeiras não prioriza nada. O Palmeiras joga, como disse o teu colega, joga sempre na máxima força. Só que em virtude da quantidade insana de jogos é impossível. Não é só a minha equipa, são outras equipas. É verdade que este ano, a meio do ano, houve uma alteração das regras em relação aos estrangeiros, que foi feita a meio do ano, ou já depois de começar a época, e nós tivemos de tomar decisões de mandar jogadores embora porque tínhamos gringos a mais, ou estrangeiros Merentiel. a mais, nomeadamente o Merentiel, que mandamos que emprestámos ao Boca Juniors, né? Se essa regra tivesse vindo mais cedo, se calhar não tínhamos feito esse empréstimos, mas essa regra veio a seguir, portanto, quando se quer, consegue-se mudar as regras, consegue-se melhorar. Agora, pronto, tem tudo a ver com isso. Agora, em relação ao Dudu, como te disse, é um dia de cada vez, não sei, não te posso dizer nada neste momento. E a torcida colaborou, hoje estou parecendo um peso, né? A torcida mato-grossense. Antes dele falar da torcida, vamos falar disso aí do Dudu e das regras. O Abel está lamentando. A gente está tendo que poupar porque está sobrecarregado. Se não tivesse mudado as regras de estrangeiros, talvez a gente ainda tivesse o Merentiel no elenco e talvez o Dudu não tivesse tão sobrecarregado. E mudou a regra logo depois que o Palmeiras se emprestou para o Boca. Pô, mas não faltou um bastidorzinho aí, não? Não faltou o Palmeiras estar ligado, estar informado que essa mudança estava por ocorrer? Não tinha como adivinhar. Não é adivinhar. Essa informação não saiu da cabeça de um cartola da noite para o dia e virou realidade. Ela teve um tempo de maturar, de acontecer até... Como é que ninguém do Palmeiras sabia disso? Então isso é bastidor. Esses são os tais dos bastidores, essa instituição misteriosa que todo mundo fala a respeito, mas ninguém sabe direito o que é. É mais ou menos isso, é saber o que está acontecendo antes de vir à tona. Então o Palmeiras podia ter se preparado melhor para essa mudança de regra e talvez não, certamente estaria contando com o Merentiel, que está fazendo gol lá no Boca, hein? Vamos falar da torcida do Palmeiras lá no Mato Grosso. Agradeço mais uma vez, eu acho que tem sido, felizmente, desde que nós chegamos, acho que os nossos torcedores, os verdadeiros torcedores, aqueles que estão de alma e coração e que gostam do Palmeiras nas vitórias, nas derrotas, nos empates, e os jogadores do Palmeiras quando jogam bem, quando jogam mal,
que gostam realmente dos nossos jogadores. Esses são os torcedores que eu particularmente gosto e me sinto identificado e da minha parte muito obrigado. Vimos isso quando chegámos ao hotel, mas isso não é de hoje, é desde sempre, e fico muito feliz por ver esse carinho, como te disse. Apoiar-nos quando nós estamos bem é muito fácil, agora nós precisamos do apoio quer dos nossos amigos, quer da nossa família, quer das pessoas que gostam mais de nós em momentos que nós vamos perder, em momentos em que as coisas não correm tão bem. Agora eu acho que fica bem evidente aos nossos torcedores que espelham dentro de campo tudo aquilo que é a filosofia do nosso clube. Jogam sempre para ganhar, dão o melhor de si, esforçam-se. Como disse, só tenho pena que não sejamos todos exigentes com outros organismos, com outras instituições, como somos com os jogadores, com os treinadores, com os presidentes, porque se assim fosse, seguramente que a sociedade brasileira estava muito melhor. Se fôssemos tão exigentes como somos com os profissionais de futebol, fôssemos nas outras áreas, não é só no Brasil e no mundo. Ainda bem que ele falou não é só no Brasil e do mundo, senão já vinha mais uma onda de ataques em cima dele, sobre xenofobia, sobre colonialismo e etc. Ainda bem que ele deu esse parênteses aí no final. Mas é na boa e na ruim, é isso mesmo que ele falou. Ao mencionar a torcida do Palmeiras, o carinho da torcida do Palmeiras lá no Mato Grosso, ele falou assim, mas é sempre assim, onde a gente vai, mas os bons torcedores. Obviamente que ele está se referindo a quem não é a Enzolândia, quem não está na Enzolândia. Quem é a Enzolândia? A Enzolândia, a gente sabe, aquele monte de Enzo, aquele monte de moleque, aquele monte de torcedor imaturo, e é moleque de cabeça, né? Não de idade. Porque tem muito moleque novo aí que, tem a cabeça boa pra caramba. São torcedores imaturos, então por isso que a gente chama de Enzo, né? Por causa dessa onda de nomes Enzo que tem aí, sei lá, por volta de... Quem está com entre 15 e 25 anos chama Enzo, todo mundo chama Enzo. Então a Enzolândia que não tem carinho pelos nossos jogadores, que não perdoam um passe errado, que não perdoam nada, todo mundo é bagre, né? E que criticam tanto nossos jogadores, o que é um tanto injusto, porque esses caras ganharam tanto por nós. É esse mesmo grupo, cara, que já faz 3 anos que não para de ganhar título para nós. E os caras ficam xingando os caras, porque não basta ganhar de 2-0, tem que ser de 3. Se ganha de 3, não basta ser 3, tem que ser 4. E fazem de uma forma muito cruel. E muitas vezes eles vão na jugular. Então ontem jogou o Luan, que é um dos escolhidos pela Enzolândia. E o Luan fez um partidaço, não só defensivamente, como também foi o cara que construiu toda a jogada do primeiro gol. E a gente sabe o quanto é importante abrir o placar. Então foi um gol importantíssimo, uma jogada importantíssima do Luan. Então não tinha como criticar o Luan pela partida de ontem. Ele foi praticamente perfeito. Aí eles pegaram quem para criticar ontem, pela partida de ontem? O John, que realmente não jogou bem. Mas e daí que não jogou bem? O Palmeiras ganhou, ele não foi um desastre, ele só não foi bem. Mas longe de ser um desastre. E ontem eu vi, depois do jogo, uma campanha, mas covarde até. Covarde. Para desconstruir a evolução desse menino. Que precisa melhorar, realmente ele precisa soltar a bola mais rápido, ele precisa pensar mais rápido. Mas faz parte do aprendizado, faz parte da evolução, tem 20 anos. E ontem ele foi reduzido à categoria de bagre. Até ontem não era. Ontem ele virou. Por quê? Porque não podiam criticar o Luan. Então foram para cima do John. Então esses são os maus torcedores. Péssimos, horríveis. Torcedores que não acrescentam nada. Porque se a gente não falar, ninguém fala, porque a gente tem que fiscalizar. Eu entendo essa função de pressão que parte da torcida faz e tem que fazer em cima de um clube. Mas isso só funciona em esferas amadoras, quando o futebol é tocado por amadores, por incompetentes. E no nosso caso, tudo bem que o Anderson Barros deixa a desejar em alguns setores do trabalho dele, principalmente no de contratação.
de montagem de elenco, né? Mas, em geral, o trabalho dentro da academia de futebol é de excelência. Não existe nenhum clube no Brasil tão evoluído na estrutura, no dia a dia do futebol como o Palmeiras, em todos os setores, né, que envolvem o futebol profissional. Então ficar enchendo o saco, ficar cobrando, assim, como se fosse uma letargia dos profissionais do Palmeiras, não existe. Vou ficar cobrar competência. Pô, isso é coisa de chefe, né? A torcida não é chefe dos jogadores dentro da comissão técnica. E tem uns torcedores que se comportam como se fossem chefes, maus chefes. Porque ser chefe não é ser escroto. Não é humilhar o subordinado quando o desempenho não é bom. Que é o que esses torcedores fazem. Então esses torcedores bancam os chefes e bancam os maus chefes. E é disso que o Abel reclama, com toda razão. Porque, bem ou mal, os torcedores, os jogadores estão vulneráveis aos comentários das redes sociais. E tem uns que não lidam bem com isso. E eu sempre menciono aqui o exemplo do Borja. O Borja foi um dos que mais sofreu com isso. Você vê, tá lá no River Plate fazendo os gols dele. Aliás, até aqui no Palmeiras ele fez bastante gol, viu? Ele fez mais de 30 gols com a camisa do Palmeiras. Então tá longe de ser essa coisa horrorosa que acabou sendo pintada. É porque teve muita expectativa. Aliás, culpa de boa parte da torcida que foi lá carregar o cara nos ombros no aeroporto quando ele chegou, né? Criou um negócio como se ele fosse um cara do outro mundo. Então... É por isso que a gente tenta fazer esse comportamento positivo aqui em relação ao Palmeiras. A gente não é chapa branca, a gente critica o que tem que ser criticado, mas sempre com muito respeito por esses caras. Pela comissão técnica, pelos jogadores, por tudo que eles estão conquistando por nós. Então, a gente comemorou, a gente está desfrutando desses títulos, então a gente tem que ser grato a eles. Ninguém está falando aqui para ser chapa branca e ser foquinha e só ficar aplaudindo. A gente tem que criticar o que deve ser criticado, mas com respeito. Para eles, ser criticado com respeito, eu acho que é o que tem de mais importante, é o que mais vai fazer eles crescerem. Porque quando a crítica vem carregada de maldade, os caras nem começam a pensar em como melhorar, eles só ficam preocupados com o que estão falando dele e perde o foco em melhorar. Então, se você faz uma crítica construtiva, se faz uma crítica com respeito, eu acho que tem muito mais chance de fazer o cara melhorar do que qualquer outro tipo de comportamento. Então, é uma burrice tão grande, né? Que acomete a torcida do Palmeiras. Mas vamos lá. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória sobre a Navarro da Rádio Capital. Ainda sobre o Dudu, desde que chegou ao Palmeiras em 2015, costuma jogar, pelo menos a maioria dos jogos pelo Verdão, sofre com muitas lesões, e agora tem sofrido com um desgaste muscular que tira ele de algumas partidas como hoje, ou que faz ele não jogar 100% em outras partidas. Como está o mental, a cabeça do jogador com essa situação que ele vem vivendo? Olha, o Dudu é um grande jogador, com uma grande história no clube, que nos ajuda sempre que pode, você está sempre disponível. Como disse ao teu colega, não sei o que é que vai acontecer, ele quer sempre ajudar-nos, vamos ver um dia de cada vez. Mas já que ninguém me fez a pergunta hoje, ou poucas perguntas me fizeram sobre isso, acho que é dar os parabéns a estes jogadores, dar os parabéns aos jogadores que entraram, dar os parabéns aos jogadores que se prepararam para jogar na ausência de outros jogadores que estão lesionados. Parabéns pela máxima força que hoje tivemos aqui, parabéns pela forma como mais uma vez fomos capazes de estar frescos, estar com calma, impor o nosso jogo, fazer um grande jogo aqui. Foi pena de facto o resultado ser tão magro, mas acima de tudo dar os parabéns a estes jogadores, que é isso que merece, falar dos jogadores que estão aqui, falar dos jogadores que nos vieram ajudar a continuar neste campeonato, e nós queremos, como te disse, temos um líder que, se tudo correr normalmente, vai ser campeão, e nós o que temos que fazer é a obsessão de melhorar os nossos processos, melhorar os nossos jogadores, e dar os parabéns hoje aos jogadores que entraram, porque foi um jogo extraordinário, quer naquilo que tem a ver com o foco nas tarefas técnico-táticas, como aquilo que tem a ver com o desempenho ofensivo. Segunda pergunta seguida sobre o Dudu que não jogou. Então isso deixa o Abel irritado, né? Então ele foi super objetivo
na resposta sobre o Dudu e falou assim: quero aproveitar para falar dos jogadores que estão aqui, que deram a cara a tapa, que fizeram um grande jogo. Falou que o resultado foi magro, 2-0, né? Não foi 1-0, 2-1, 2-0, quer dizer, teve margem, teve tempo para administrar o resultado. A partir dos 30 minutos do segundo tempo nem teve mais jogo praticamente. Então foi uma vitória bem tranquila, categórica do Palmeiras, e ele falou assim: não, resultado magro, era para ter sido mais. Então ele está sempre valorizando os jogadores, sempre puxando a importância dos que jogam para cima. É isso que faz dele um grande líder, né? Imagina os jogadores que jogaram hoje, um olhando para o outro e falando assim: a gente mandou bem. Aumenta a confiança, aumenta a propensão dos jogadores a se manterem fechados no esquema proposto, no projeto proposto pela comissão técnica. Então, você nunca vai ver esse grupo puxando o tapete do Abel. Aliás, se ele chegar em qualquer lugar, em qualquer clube, em qualquer seleção, com essa proposta, se ela passa dos momentos iniciais ali, os 2-3 meses iniciais, se ela pega, ninguém vai puxar o tapete desse cara, porque ele é um verdadeiro líder. No começo, às vezes não dá certo, não encaixa, os jogadores, não deu certo. Vão puxar o tapete. Fazem isso com todos os técnicos, dos piores aos melhores. Já fizeram isso com o Filipão, já fizeram isso com o Luxemburgo, já fizeram isso com todos os técnicos. O único que eu não vi sofrer esse tipo de coisa ainda foi o Abel, ainda, né? Pode ser que aconteça, né, em futuros trabalhos dele. No Palmeiras ele já está estabelecido, não vai acontecer. Aqui no Palmeiras ele manda soltar e manda prender, porque ele conquistou isso. E ele conquistou isso tendo essa qualidade absurda de liderança que ele exerce. Ele é um monstro. Ele já estava querendo ir embora. Tá com 8 minutos e meio, ele já estava querendo ir embora. Pergunto para você se esse calor aqui de Mato Grosso, esse calor do Cuiabá, atrapalha de alguma forma o rendimento dos atletas, e se você tem alguma coisa a dizer sobre o Davidson, que vem vivendo aí uma das suas melhores fases, e se chegou até a ser cogitado na imprensa uma possível convocação para a seleção brasileira. Aonde? Olha, felizmente as vezes que eu vim aqui jogar hoje foi onde eu particularmente senti menos o calor. Obrigado a quem trata disso. Acho que hoje estava um tempo até bastante agradável para se chegar aqui. Vínhamos preparados para esse bafo, para essa dificuldade que é o tempo aqui, mas felizmente acho que tudo correu certo, tirando o gramado, mas enfim, é o que é. E em relação ao Daverson... Engraçado, né? Ele já jogou para Deus, né? Falou assim: ainda bem que não fez tanto calor. Mas vejam como houve a preocupação da comissão técnica em preparar os jogadores para uma condição extrema de calor. E, aliás, a previsão do tempo era de 35 graus na hora do jogo, que não se verificou, né? Mas mesmo assim, segundo a transmissão do Premier, estava 31 graus na hora que começou o jogo. E 31 graus é quente pra caramba, sem aquela soleira toda, né? Porque já passava das 5h30 da tarde, horário local, 6h30, horário de Brasília. Então, sem aquele sol cravado, 31 graus. Então, não sei como o Abel falou que não estava agradável, não sei onde 31 pode ser agradável, mas acho que talvez em relação ao que eles esperavam. Um jogador que está marcado na história do Palmeiras, juntamente com todos aqueles que o ajudaram a conquistar a Libertadores. Eu já sei que vocês aqui gostam muito de criar o herói e o vilão. Em todo lugar. Um jogador importante enquanto trabalhou connosco. Foi uma decisão na altura que tive que escolher entre ele e o Borja, e felizmente que a decisão foi muito bem tomada e eu acabei por optar por ele e acabamos por emprestar o Borja. E o que lhe posso dizer é agradecer tudo o que ele fez pelo Palmeiras enquanto eu fui treinador, por tudo aquilo que ele nos ajudou, gravou o nome dele na história do clube como todos os outros, e desejo-lhe a maior sorte do mundo, porque ele é um menino grande, é um moleque grande, é um moleque que tem um coração muito grande. Só lhe desejo muita saúde, muita cabeça e que desfrute da vida, porque
todos nós que aqui estamos temos tempo limitado, então há que aproveitar. Todo mundo gosta do Daverson, né? Como pessoa, eu acho que ninguém tem nenhuma restrição com relação a ele. Embora tenha havido alguns momentos na passagem dele pelo Palmeiras em que ele deixou todo mundo muito irritado com os excessos, né? Mas é coisa de menino, né? O Daverson tem quase 30 anos, acho que já tem 30 anos, mas às vezes ele parece juvenil, parece sub-20, porque ele tem uma cabeça de moleque, de criança. Às vezes parece isso, né? Então ele é muito puro. E essa imaturidade do Daverson fazia com que ele tivesse algumas reações muito infantis e muitas vezes prejudiciais ao Palmeiras, ao time que ele defendia. Eu mesmo já fiquei muito irritado com o Daverson várias vezes. E não estou falando de desempenho técnico, estou falando de desempenho comportamental mesmo. Por exemplo, quando ele foi expulso num derby, quando ele cuspiu num adversário. Deu muita vergonha nesse dia. Mas dentro do pacote Daverson, né? Esse é só mais um episódio, foi só mais um episódio. A maioria dos episódios em que a gente tem acesso às histórias que os jogadores contam, né? De atitudes do Daverson fora de campo, principalmente quando não tem câmera, não tem nada, ele é assim mesmo, no dia a dia, ele é assim. Uma pessoa doce, uma pessoa muito carinhosa, muito emocional, né? E absolutamente folclórico. O que ele fez em Montevidéu, não só o gol, mas aquele episódio com o Pitana no final, ele teve em campo 25 minutos e fez o que fez, né? Um jogador realmente com cara de anos 90. Para quem viveu os anos 90 no futebol, ele tem muito a cara dos anos 90 e todo mundo gosta demais dele. Veja o carinho do Abel quando fala do Daverson, mesmo ele tendo sido um adversário hoje. Quer ir embora. Olha lá. No jogo de quarta-feira, o Palmeiras começa a decidir uma vaga na semifinal da Libertadores. Você é o técnico que está no cargo, vivo ainda de todas as equipes, você está mais longo no cargo. Você acredita que esse trabalho de desempenho e também o tempo no cargo facilita para o Palmeiras conquiste uma vaga na semifinal? Eu queria só dizer-vos a vocês todos aqui que eu só estou no cargo porque nós ganhamos. Isto é muito pragmático. Eu só sou treinador ao tempo que sou porque ganhei. Porque se não ganhasse, isto é muito simples para mim. O futebol é resultado. Ponto. E eu só estou aqui e não mandar embora porque ganhei. Porque se não ganhasse, acontecia-me a mim o que acontece à maioria dos treinadores. Em relação ao que falaste na continuidade da pergunta, é um jogo de cada vez. Vamos defrontar um adversário que é muito competitivo, é muito organizado. As observações que já fizemos, percebemos as dificuldades que vamos encontrar. Se estão nesta competição, se vieram discutir esta eliminatória, é porque têm qualidade e, como eu vos digo, eu respeito muito os adversários. E isso é uma coisa que está dentro de nós e temos que fazer isto, é dar o nosso melhor, respeitar os adversários sempre da mesma forma e tem tantas possibilidades de passar eles como nós. Agora, nós quando traçamos os nossos objetivos ao longo do ano, não é novidade para ninguém, até na Copa do Brasil que fomos eliminados, queríamos muito passar à fase seguinte e infelizmente nós não conseguimos passar porque fomos eliminados, mas temos essa ambição em todas as competições que entramos e não foge à regra. Agora, como te disse, é preciso respeitar muito o nosso adversário e sabemos que vamos passar dificuldades porque já tive a oportunidade de ver este adversário, é extremamente organizado e não é por acaso que está a disputar a passagem à fase seguinte. Agora sim, agora terminou. Bom que o Abel já está com esse discurso, desde já. No futebol é muito fácil, né? Um time grande tropeçar num muito pequeno e aí entra para a história como um vexame. Então, o Corinthians é campeão mundial de fazer isso, né?
de perder para o Tolima, de perder para o Guarani do Paraguai, que não é time pequeno, viu? Lá no Paraguai o Guarani é time grande. Mas são histórias folclóricas, né? Então, se o Palmeiras perde do Deportivo Pereira, Pereira é o nome de uma cidade na Colômbia, uma região na Colômbia. Mas aí entra o folclore, é o Pereira. O Pereira é um sobrenome muito comum aqui no Brasil. Então, para virar folclore é rapidinho, né? Aliás, nossa presidente é Pereira, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras é o Luiz Pereira, e Pereira, né, enfim, é um sobrenome bastante comum. E perder para o Deportivo Pereira vai entrar para o folclore, seja pelo nome, seja pelo tamanho do Deportivo Pereira no futebol sul-americano. Não tem história nenhuma, está construindo sua história. Assim como o Once Caldas ninguém conhecia e foi campeão da Libertadores em 2001, 2002. Não, 2000, por aí. Então pode sim aprontar para cima do Palmeiras. Todos nós torcemos para pegar o Deportivo Pereira no sorteio. Não tem problema nenhum falar isso. De todos os clubes é o mais fraco, o que não quer dizer que não pode aprontar. Então o Abel tem que ter realmente esse discurso de cuidado, de respeito. Se chegaram até aqui é porque tem qualidade para isso. É tudo chavão, mas é tudo verdadeiro. Então o Palmeiras tem que prestar atenção na pedrinha pequena, senão tropeça na pedrinha pequena. Tem as pedras grandes, todo mundo fica olhando, presta atenção, contorna, com todo cuidado. Na pedrinha pequena, às vezes nem vê e é nela que tropeça. Então, muito cuidado, muito respeito e fazer um ótimo jogo lá para ter boas condições de administrar um resultado aqui. Ou se for para perder, que seja para perder de pouco, de forma que dê para reverter na partida de volta. Ninguém está pensando em ir lá para perder, é claro, mas muita atenção e muito respeito. Não é à toa. Não chegou aqui de qualquer jeito. Chegou até aqui, tem qualidade. Então, cabe ao Palmeiras reafirmar sua superioridade e sua condição de aspirante ao título. Muito bem, terminamos mais um React. Depois da boa vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, a coletiva termina já olhando para a Libertadores. Ótimo, fez um gancho excelente, porque agora vira a chavinha. Vamos só pensar em Libertadores. Amanhã, segunda-feira, teremos a volta do Verdaz ao vivo. Às 20 horas, aqui no nosso canal, bate-papo com a equipe do Verdaz e um padrinho do Verdaz. Sempre às segundas-feiras teremos a equipe debatendo com a presença de um dos padrinhos do nosso projeto. Você também pode ser um padrinho. Você também pode participar de uma live com a gente, tornando-se padrinho do nosso projeto. Então, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui embaixo de mim para se tornar um padrinho e eventualmente participar com a gente dessas lives às segundas-feiras. A primeira foi um sucesso e a gente espera estar sempre melhorando para vocês curtirem cada vez mais o nosso trabalho. Torne-se um padrinho do Verdazo, não só para participar das lives, mas também para apoiar, para que nosso trabalho continue crescendo, continue abrangendo cada vez mais sobre o presente do Palmeiras, o passado do Palmeiras e também o futuro do Palmeiras. Ótima semana a todos, Libertadores na veia e um grande abraço. Saudações alviverdes.